Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos iniciando mais uma vez uma palestra, um bate-papo, né? Com relação ao nosso tema de hoje, Cristo, Jesus Cristo, né? Jesus, o nosso Cristo planetário. Quem seria esse Cristo? Esse Cristo seria o nosso o governador do nosso orbe, aquele que foi responsável por pela criação e pela governança do nosso planeta. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma prece, vamos fazer a palestra, aproximadamente 30 minutos, e por fim, nós vamos fazer uma prece e pedir a todos que estejam conosco que nos acompanhem, né? Visto que a nossa equipe está também emitindo vibrações no nosso passe à distância e consequentemente, a fluidificação das águas. Então, neste momento, vamos rogar a nossa mente a Jesus, pedir a Deus que nos ampare, que nos proteja, que nos dê força, orientação, sabedoria, a fim de que nós possamos passar um pouquinho da sabedoria que os nossos enviados têm dado a nós através de Kardec, através de André Luiz, Chico, tantos outros que estão conosco, né? Através das suas obras que deixaram a sua sabedoria. Senhor Deus, ampare a cada um de nós, ampare a nossa casa, a nossa família, o nosso planeta e abençoai também o nosso governador, que sempre está conosco, dando-nos força, coragem e fé para que nós consigamos progredir cada vez mais. Meus irmãos, esse tema foi escolhido porque gera muitas dúvidas em nós. Devido a virmos, nós, seres humanos ocidentais, de uma tradição católica em que grande parte das pessoas acreditam ainda que a figura de Jesus, ela ainda é uma figura, entre aspas, privilegiada, é o Filho unigênito de Deus que veio para salvar as pessoas. Essa é uma concepção clássica, né? Uma concepção da igreja, pelos pais da igreja, através de Santo Agostinho e tantos outros, que tem nos mostrado, né? E até certo momento nos serviu, nos foi útil. Mas com o advento da terceira revelação, com o advento da doutrina espírita, nós começamos a compreender que é um pouco mais do que isso, que a figura de Jesus é uma figura extremamente importante na nossa vida, dado a entender que ele é o nosso governador, ele é o Espírito que é responsável por todos nós e ele nos acrescenta a partir do momento que ele nos dá o caminho através do exemplo. Lembrar de suas palavras que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje nós vamos entender um pouco da natureza de Jesus e como ele se forma nessa comunidade de espíritos crísticos, de espíritos de cristos planetários, para a gente entender como funciona essa dinâmica. Meus irmãos, no livro A Caminho da Luz, escrito em 1939, o Emmanuel nos dá uma visão bem bonita, né, digamos assim, para a gente entender como funcionou a formação da Terra, a formação do sistema solar, e a partir daí Cristo abraçou, ou seja, através dessa comunidade de espíritos crísticos, de espíritos puros, a ponto de formarem mundos, a ponto de Deus dar a eles a possibilidade de construção de mundos, né? O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vem trazer o termo co-criadores, que esses espíritos seriam co-criadores em escala maior. O que seria isso? Nas palavras de Haroldo Dutra, o Deus formaria a base, né? Daria a semente, o material, a matéria-prima, a argila. Os espíritos crísticos formariam a vida e a formação de que nela tudo se expande.
Então, segue a gênese planetária de Emmanuel, vem nos esclarecer o que é a comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Opa! Vamos entender um ponto aqui. Esse parágrafo ele é bem denso. Essas comunidades planetárias, o que seriam? Para a gente entender um pouco, nós vamos entrar lá no Livro dos Espíritos, em que diz o seguinte: um conceito de transmigração planetária e de pluralidade das existências. Ora, se todo orbe, se todo planeta possui vida, né, espiritual ou material, ele possui uma escala. E essa escala, nós vamos entender daqui a pouco, passam-se os espíritos de um mundo a outro conforme o seu estágio evolutivo. Pessoal, voltou, deu uma queda aqui, mas vamos voltar ao nosso raciocínio. Essa comunidade de espíritos crísticos, este é um conceito que nós estamos usando do filósofo espiritualista Pietro Baldi, e são vários outros conceitos, a gente pode usar, são vários, mas o que é fato é que eles são governadores dos diversos planetas e diversos sistemas solares que existem no universo. Então Deus criou o universo, criou os seus planetas, criou os seus sistemas solares, e a cada planeta possui a sua população, dada a ela, cada uma o seu estágio evolutivo. Nós sabemos que existem 3 escalas, segundo o Livro dos Espíritos, foi didaticamente separado pelos Espíritos e por Kardec, para a gente entender de forma mais didática. São 3 escalas: os mundos primitivos, onde nós estamos lidando com espíritos ainda levianos, maus, onde os chamados maugênios, né? Em que se propaga ainda e se predomina a maldade e a sobreposição dos vícios carnais sobre as qualidades espirituais. Esses são os chamados mundos primitivos. Em segundo lugar, tem os mundos de regeneração, ou os mundos que estão no processo de transição, né? Que já são espíritos que começam a entender o processo de benevolência, em que há, né, uma força maior do bem sobre o mal, em que os habitantes que habitam aquele mundo são espíritos de escalas um pouco mais adiantadas. Então, são espíritos mais benévolos, espíritos com mais sabedoria, com mais amor, que já progrediram no sentido mais moral do que no sentido intelectual. Embora a parte intelectual é extremamente importante. E dentro dessas escalas também tem as suas subdivisões. Nós não vamos entrar nesses detalhes para a gente não perder o foco, né, que são da comunidade de espíritos puros. Após essa trajetória destes mundos de espíritos felizes, espíritos sábios e por fim de espíritos superiores, né, vem por fim a comunidade de espíritos puros, ou os planetas pelos quais começam a advir os espíritos puros. Quando, para nós entendermos, através deste processo de migração planetária, através deste processo de muitas moradas na casa do Pai, nós começamos a entender como funciona o universo, né? Então, a partir desse momento, há, né, os espíritos puros, que são espíritos
que são detalhados no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte, perdão, do Livro dos Espíritos, características dos espíritos puros. Nenhuma influência sobre a matéria. Ou seja, não, perdão, nenhuma influência da matéria. Ou seja, a matéria não intervém nas decisões desses espíritos. Superioridade intelectual e moral absoluta. Eles já atingiram um progresso intelectual e moral absoluto com relação aos espíritos de outras ordens. E eles falam o seguinte, qual que é a classe desses espíritos? Eles falam, o Kardec qualifica, né, ou os espíritos qualificam através de Kardec como classe única. E numa outra questão do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte, o processo encarnatório se finda quando? Para a gente entender. Quando eu vou parar de reencarnar? Quando eu atingir um estado de espírito puro. Então, meus irmãos, essa evolução, ela se dá nas diversas escalas, nos diversos planetas, até atingir um grau de pureza quase que absoluto. Ah, então, o que acontece com o espírito ao atingir o grau de pureza de um espírito puro? Ele para de evoluir? Não, muito pelo contrário. Ele passa a evoluir indefinidamente, adquirir qualidades até se aproximar de Deus. Os espíritos vão evoluindo, aí é aquilo que chamamos de anjos, é o que chamamos de espíritos guardiões, e esses espíritos têm larga experiência no campo da matéria e já se abdicou dos mais diversos processos reencarnatórios há muito tempo. Já estão completamente desligados da matéria. E mesmo se esses espíritos reencarnarem, que foi no caso do próprio Cristo aqui na Terra, ele não a matéria não vai influenciar sobre ele. Para ele não tem aquele ditado, a carne é fraca. Não, porque ele é um espírito que domina completamente a matéria. São espíritos de graus intelectuais e morais absolutos. Então, no decorrer dos milênios, no decorrer dos milhões de anos, o espírito vai evoluindo, vai adquirindo novas experiências, tanto no campo moral quanto intelectual, vai mudando de planeta até atingir um planeta puro, onde ele vai adquirir novas experiências e atingir um limite, não dizemos limite, mas chegamos num ponto em que ele será um espírito crístico. Então, qual é a distância entre nós e os espíritos puros? Alguns milhões de anos. Qual é a distância entre um espírito puro e um espírito crístico? Alguns bilhões de anos. É o que nós vamos entender agora. Voltando à fala de Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, ele vai dizer da seguinte forma, que nessa comunidade de espíritos puros, de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros, ou seja, existe uma comunidade em que ele é apenas um dos membros, do qual foi dado saber, apenas já se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção deste planeta, que por 2 vezes no curso de milênios conhecidos, ou seja, ao longo de tantos milênios que já se conhecido, eles se reuniram apenas 2 vezes próxima à crosta terrena. Na primeira, verificou-se que o orbe terrestre se desprendia de uma nebulosa solar, a fim de que lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e nos pródromos, ou seja, no início da vida da matéria, em ligação.
o planeta, e a segunda, quando se decidia a vida do Senhor em face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Quando começou-se a se formar o sistema solar, cientificamente nós conseguimos aproximar, através de dados, né, de cientistas, de dados de cosmológicos, enfim, de satélites. O nosso sistema solar tem de 4 a 12 bilhões de anos, sendo que desses, 4 bilhões é de formação da Terra. E lá atrás, nesses bilhões de anos, enfim, já estava o Cristo junto com esses espíritos, junto com esses governadores desses orbes, na formação da gênese da Terra, né? Ali ele fala de uma nebulosa. O que é uma nebulosa? Eu vou explicar para vocês. Quando duas galáxias ou dois sóis se encontram, eles se implodem. São duas estrelas de maioria, ou um conjunto de estrelas. Quando elas se encontram, elas... Desculpa a interrupção de novo, a internet está falhando. Quando nós temos a colisão de mundos, de galáxias e de sóis, surge uma nebulosa. Uma nebulosa é como uma mancha vermelha no universo. A partir da destruição dessa matéria, ela se superaquece e dá início a novos mundos, a novos sistemas solares, a novos planetas e a novos sóis. É assim que o mundo, que o universo ele se renova, através da explosão de matérias densas e a partir dali a criação de novos mundos. Nesse processo, há alguns bilhões de anos, o Cristo ali estava já espírito crístico, espírito que passou por todas as categorias, que passou por toda essa estrada até a sua purificação total, até atingir o nível de espírito crístico, e ali foi designado a ele a formação da Terra. E ele, com a sua imensa equipe de engenheiros siderais, com a sua imensa equipe de benfeitores espirituais, de co-criadores em nível maior, nas palavras de André Luiz, e começaram a formar o planeta Terra, formar toda a sua condensação, a formação da Terra, a criação da Lua, a criação dos mares, e ao longo dos bilhões de anos foram sendo introduzidos modos de vida, ainda que primitivos, para que pudesse crescer e florescer neste planeta, né, por fim, o ser humano, ainda com as suas dificuldades, ainda num sistema primitivo, e a partir daí o nosso processo evolutivo iniciou. Então, e o Cristo, ele participou de toda a formação da Terra, de toda a formação. É como se ele fosse o dono de uma casa, né? Ele participou da fundação, ele viu ali subir os tijolos, colocar as janelas, colocar o telhado e, por fim, um acabamento. E quando finalizou-se esse processo, trouxe ali diversos espíritos ainda em fase experimental, como os dinossauros, os répteis e por aí vai. E dentro de milhões de anos, assim que possível, né, a nossa atmosfera, a nossa água, foi sendo introduzido neste planeta os espíritos dos seres humanos. E eles também nos seus ciclos, também nos seus processos evolutivos, foram evoluindo e cá estamos hoje. Hoje somos resultado de todo o processo de evolução da Terra. Dentro dessa comunidade de espíritos puros, né, digamos assim, o mais evoluído dessa comunidade é o Sol, aonde esses espíritos se reúnem, aonde está alocada toda essa comunidade. Então,
o Sol seria o nosso, como todos os nossos planetas giram em torno do Sol, a gente tem uma noção que ele centraliza todos os espíritos crísticos responsáveis pela criação e manutenção de todos esses planetas, sendo Jesus o governador e o responsável pela formação da Terra. Meus irmãos, a Revista Espírita de 1858, Kardec nos dá, olha só, quase 100 anos atrás, Kardec nos dá, quase 150 anos, né? Kardec nos dá uma noção extremamente interessante de como funciona o sistema solar e de como funciona a governança dos espíritos crísticos. Kardec diz o seguinte, olha, segundo os espíritos, segundo a narrativa dos espíritos, Marte seria menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe de espíritos impuros, ou seja, mais primitivos que a Terra, né? Seguindo, a maioria dos seus habitantes pertence incontestavelmente às da terceira ordem, a de espíritos maus. Aí mais à frente, eles dizem o seguinte, os espíritos superiores, ainda não são os espíritos puros, os espíritos superiores de segunda ordem, aqui desempenham missões de civilização e progresso, como acontecem na Terra, né? Como espíritos altamente evoluídos que vieram à Terra para nos ensinar muitas coisas, como os de Maria de Nazaré, como de o próprio Chico, né? Espíritos que vêm em situação de missão. Esses são espíritos chamados superiores, mas ainda não alcançaram a qualidade de espíritos puros. E ele diz mais na frente o seguinte, a Lua e Vênus são mais ou menos no mesmo grau, mais adiantados que Mercúrio e Saturno, Urano e Netuno, né? Seriam ainda mais superiores que estes últimos. Então, Saturno, Urano e Netuno seriam mais superiores do que Vênus, né? E Mercúrio. E o mais adiantado destes planetas da nossa comunidade seria Júpiter, em que eles estão num grau de exclusivo de bem e de justiça, em que eles estão no estado moral de quase toda a purificação. Então ele diz o seguinte, olha, de todos os planetas, dessa comunidade de espíritos puros em que nós habitamos, a superioridade de Júpiter era incontestável, pelo fato, né, de que espíritos que lá habitam estão totalmente livres desse processo de sofrimento em que nós estamos. Já estão num processo da segunda classe, né, de espíritos felizes, mas ainda não atingiram o processo de espíritos puros. Os espíritos puros habitarão somente, pelo menos as informações que Kardec aqui se expõe, né? É óbvio que é uma primeira abordagem e é uma única também. Poucos relatos nós vamos encontrar sobre os espíritos crísticos e que eles chegaram a um grau de pureza em que eles são totalmente felizes e desvinculados da matéria. E que os corpos daqueles que habitam Júpiter seriam totalmente diáfanos, seriam totalmente, né, bem mais leves do que essa matéria densa em que nós estamos, né? É algo que é plenamente plausível, pois do ponto de vista da ciência, planetas como Saturno, Urano e o próprio Júpiter são planetas gasosos, eles não têm uma crosta como a Terra. São planetas gasosos. Então, aqueles que lá habitam, necessariamente, eles têm que ter um corpo físico quase que gasoso. Porque como eles lá iriam sobreviver? E imaginam aqueles que habitam os nossos sóis. São
os chamados espíritos crísticos, espíritos que se desvincularam da matéria e que estão aí governando todo um processo de criação e de formação dos nossos sistemas solares. Para a gente, e olha como essa escala ela não termina. Se um espírito como Jesus, que é o governador do nosso orbe, um mundo que está saindo de um estágio de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, imagina um Cristo ou um governador que governa um mundo igual Júpiter. São bilhões de anos de evolução, porque a evolução não para. As qualidades, enfim, a experiência espiritual que nós vamos adquirir ao longo dos bilhões de anos, porque somos espíritos imortais, né? Não somos eternos, somos imortais. Existe uma diferença muito lógica. Eterno nunca teve início e que nunca vai ter um fim. Nós, espíritos, um dia tivemos o nosso processo de criação. Quando esses espíritos crísticos pegaram um pouquinho do fluido cósmico universal e o princípio espiritual e transformou aquilo num espírito, transformou aquilo numa individualidade, ou nas palavras de André Luiz, numa mônada, numa célula espiritual. E a partir desse momento, ela passa a adquirir individualidade e progride indefinidamente ao longo dos bilhões de anos. Da mesma forma que a matéria biológica se formou na Terra, desde as bactérias, os vírus até o corpo humano, o espírito assim também evolui, até atingir a identidade dos espíritos crísticos. Então, meus irmãos, nesse processo existe uma grande diferença entre nós e os espíritos crísticos. Eles estão destinados a governar, estão destinados a ter amor entre bilhões de criaturas que formam esse planeta. O Cristo é responsável por quase 20 bilhões de espíritos, entre aqueles que estão encarnados e os que estão desencarnados. Somente uma criatura com amor e grau de sacrifício incontestáveis pode adquirir amor para tantas criaturas. É um pai para tantos filhos. Imagina o quão difícil é a tarefa de Jesus. Por isso, é essa a necessidade que esses espíritos têm de tanta experiência, de tanta devoção. E quando, o nosso Cristo teve aqui na Terra, nos deu lições imensas de devoção, de amor, de desapego e foi capaz de se sacrificar em prol de uma experiência maior para todos nós. Porque a gente começa a adquirir um pouco mais de ideia de amor, da ideia de devoção, da ideia de dar-se de si mesmo a partir do momento em que Cristo veio à Terra. E a partir deste momento é que nós, enquanto espíritos, nos tornamos criaturas melhores. E hoje o planeta ele evolui, no seu passo, ele evolui na sua caminhada, digamos assim, graças ao sacrifício e ao exemplo de Jesus. Então, os espíritos crísticos não bastam a eles só a capacidade administrativa do seu planeta. Cabe a eles também imensa devoção e sacrifício por aqueles que os habitam e servir-lhes de exemplo, servir-lhes de modelo para que eles possam dar a essa comunidade que envolve esse planeta, dar a eles uma direção, mostrar para eles para onde eles vão e para onde eles irão. A evolução, meus irmãos, ela não tem fim. Por mais que estacionemos, por mais que recalcitremos no mal, no vício e na maldade,
uma hora teremos de evoluir. Por isso é importante dar o nosso primeiro passo, entender o processo de sacrifício desses espíritos, dos espíritos missionários, dos espíritos que são os nossos anjos guardiões, dos espíritos que são os nossos governadores espirituais, no caso de Ismael, de Enlil e tantos outros que nós conhecemos, dos espíritos chamados superintendentes, que são, nos casos de espíritos como Maria de Nazaré, né, que dão, né, de si, e espíritos de altíssima categoria, como é o Espírito de Jesus. E ele é o nosso exemplo. Como eu disse no começo da na nossa palestra, ele disse a nós: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É neste momento que nós entendemos o teor total dessa palavra. Quando ele diz isso, ele quer dizer que, meu filho, siga o meu exemplo. Veja aquilo que nós fazemos. Faça o seu melhor de abnegação, de amor, de experiência e de caridade com relação a todos os outros, né? Que é o dar-se de si mesmo, que é o que faremos de nós criaturas melhores. Meus irmãos, vamos encerrando a nossa palestra, agradecendo a todos os que estão assistindo. Obrigado e obrigado pela paciência, obrigado por nos assistir, né? Vai ficar gravado aqui no Facebook do Núcleo Espírita Paulo Estevam, para quem quiser assistir posteriormente, né? Convide os seus amigos, os seus familiares para assistir, né? E nós vamos encerrar neste momento com a nossa prece de encerramento, lembrando que todos os que estão envolvidos, né, que possam colocar o seu copinho, a sua jarrinha com água, a fim de que essa prece, os espíritos que estão nos envolvendo neste momento, os espíritos responsáveis pelo Núcleo Espírita Paulo Estevam, vão fazer a vibração à distância e levar a cada um aquilo que necessita, né? O lenitivo, um passe, uma vibração a todos aqueles que necessitam. E vamos pedir também pela fluidificação da água. Senhor Jesus, agradecemos, ó Pai, por tudo que nos destes. Dá-nos, Senhor, a força, o amparo, a proteção. Que nós possamos, Senhor, aprender com o nosso governante, com o nosso amigo querido que caminha lado a lado conosco, desde a fundação do nosso planetinha, dessa casa bendita, que tem nos dado a oportunidade de amor, de paz, a fim de que nós, ó Pai, saímos dos nossos erros, dos nossos vícios ainda primários, em busca da evolução espiritual. Senhor, agradecemos a Jesus por este momento especial. Pedimos, ó Pai, por todos aqueles que estão conosco. Pedimos pelos enfermos, pelos desempregados, por aqueles que estão passando pelas mais diversas provações e dificuldades. Senhor, pedimos pelos nossos parentes, pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles, ó Pai, que passam por provações indescritíveis e íntimas, que os anjos da guarda, os espíritos protetores, os grandes espíritos que nos dirigem possam dar-nos, ó Pai, um pouco de paz, de amor, de orientação e sabedoria, e que as nossas águas, que aquelas que estão reservadas a cada um de nós, possam ser colocados o remédio necessário, a fim de que nós tomemos, Senhor, e que possamos nos renovar em Cristo e com Cristo. Que assim seja. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe e que continue nos dando uma ótima semana. Que assim seja, meus amigos, e que Deus abençoe a todos vocês.